Boa tarde aos presentes e a quem nos acompanha pela internet. Sejam todos bem-vindos. Destacamos que a 7ª Semana do Farmacêutico, que também é transmitida online, integra as mais diversas áreas de atuação farmacêutica, promovendo atividades de capacitação pautadas em desafios cotidianos dos profissionais e examinando as perspectivas dos setores de farmácia e de saúde do país. Salientamos que no próximo domingo, dia 30 de setembro, o Conselho Regional de Farmácia promove o evento farmacêutico na praça, no Parque da Redenção, em Porto Alegre. A ação ela vai ocorrer das 9 às 16 horas, e objetiva evidenciar os serviços farmacêuticos para a população, valorizando a atuação do profissional em prol da saúde e do bem-estar. Mais informações podem ser encontradas no site do Conselho. Agradecemos a parceria da PUC, agradecemos as nossas comissões assessoras, muitas aqui presentes, que organizaram as capacitações. E lembramos que o CRF quer ouvir vocês. Então, pedimos a gentileza de que respondam à pesquisa de satisfação quando forem baixar o certificado de presença no acesso restrito. Agradecemos a disponibilidade da palestrante, a presença de vocês e desejamos uma boa semana do Farmacêuticos para todos. Dentro da programação da 7ª Semana do Farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul apresenta agora a palestra Formulações Magistrais aplicadas em consultório de estética, com Viviane Krusinski. Ela é mestre em Ciências Farmacêuticas pela URGS, com especialização, habilitação como farmacêutica industrial, farmacêutica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gerente de relacionamento e de produto da Farmácia Spengler, Rio Grande do Sul, MBA em Farmácia Estética em curso. Professora de Cosmetologia dos cursos de Medicina Estética do SBRAE-ACIME, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, desde 2002. Professora de Cosmetoginecologia dos cursos Ginelaser e Biotraining, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Membro assessora da Comissão de Farmácia Magistral do Rio Grande do Sul. Ministrante de cursos livres de peeling químicos, IPC e outros. Contigo, então. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer a presença e o convite de estar aqui com todos vocês. E o objetivo aqui da palestra hoje é dar um enfoque sobre duas, digamos assim, áreas que o farmacêutico atua bastante. A área magistral, que é a área que eu atualmente atuo, já atuo há bastante tempo também, mais de 18 anos, e mostrar também o enfoque para os profissionais da estética que ainda não utilizam o serviço de farmácia de manipulação, da manipulação magistral, as possibilidades que eles podem ter, então, na manipulação de produtos. A Patrícia antes falou, quero até agradecer, porque ela já me deu uma introdução nos benefícios da manipulação, de as vantagens que tem de manipular no produto. E a ideia hoje, então, é essa, que os profissionais que estão aqui assistindo tenham ideias para personalizar os seus tratamentos e, para quem é da área magistral, ideias, então, para apresentar para os profissionais desse mercado, alavancando clientes para suas farmácias, desenvolvendo produtos e expandindo a área do farmacêutico como deve ser, que a gente tem amplo conhecimento e pode fazê-lo. Então, vamos falar um pouco das duas coisas, tanto da área magistral quanto da área de estética. Quais as vantagens de fazer uma fórmula manipulada? Eu também não tenho nada contra os produtos industrializados. Acho assim que eles são um grande coringa, muitas vezes, no consultório do profissional esteta, pela validade que apresentam, são produtos que vêm com uma validade ampla, diferente dos produtos manipulados, cuja validade é menor. Então, às vezes, até pela facilidade de encontrar esse produto industrializado, você chega ali, pega,
né? Tá pronto, é fácil, não requer aquele tempo da manipulação, né? Mas, com a possibilidade da manipulação magistral, você, como profissional da área estética, você ganha num ponto que é a personalização do teu tratamento e também, muitas vezes, da fidelização do teu cliente. Porque o que eu vejo, né, como uma profissional que já atuo, né, bastante tempo na área e atendo bastante profissional da área de estética, né? Eu atendo muito os pacientes que vêm das clínicas de estética, né? E muitas vezes eles chegam na farmácia e mostram assim orgulho, né? Eu até posso dizer de que aquela prescrição foi feita para eles, né? Então, assim, isso aqui, né, foi prescrito com base nas minhas necessidades. Diferente de, muitas vezes, quando você apenas recomenda produtos industrializados. Quando isso acontece, muitas vezes, o que eu vejo o paciente também falando, né? Bom, eu fui lá, o profissional me orientou a usar em casa o produto X. Quando esse produto X acaba, ele vai lá e compra novamente. Ele não volta para uma reconsulta, né? A partir do momento que tu tem esse trabalho personalizado, tu cria esse vínculo também com o teu paciente, e ele volta para a tua reavaliação. E ao tu reavaliar, realmente tu estás prestando um serviço diferenciado, e assim tu vai mudando a fórmula, mudando os ativos, conforme a evolução da paciente e as necessidades que ele vem apresentando. Então, a farmácia magistral vem, né, junto com o farmacêutico que lá atua, como um aliado a todo o profissional da área de estética, né? Seja ele farmacêutico, seja quem já trabalha em manipulação, a clínica da estética da esquina, pertinho da farmácia, seja a clínicas dermatológicas e médicas, porque isso abrange desde a estética básica até a estética mais avançada, né? E na manipulação tu tem condições de atender e desenvolver produtos para toda essa gama de profissionais, né? Claro que, como farmacêutico magistral, tu pode se especializar num nicho, mas a ideia aqui hoje é justamente passar para vocês uma ideia geral de produtos, para que vocês possam ver, né, onde pode se encaixar no dia a dia. Da mesma maneira, né, como foi falado antes, né, a personalização de veículos e ativos. Quantas vezes o paciente assim, não adere a um tratamento porque achou o produto oleoso, achou o produto pouco hidratante, não gostou da tonalidade, enfim, tudo isso dentro da manipulação, né, pela arte, né, da manipulação magistral, é possível personalizar, né? Então, são vários aspectos. E uma coisa que é muito importante, que tem que deixar bem claro, que não existe esse desenvolvimento personalizado sem o contato entre o farmacêutico magistral e o prescritor. Aí está a base de tudo, bem conforme eu quis mostrar aqui, né? O farmacêutico e o prescritor têm que estar em comunicação. Muitos produtos eu já desenvolvi para a área de estética, e muitos mesmo. Alguns vêm daquele nosso feeling, né? Pela experiência de anos de trabalho e tudo. Mas grande parte vem da troca de conhecimentos, da troca de informações com o outro profissional. O profissional chega para ti e diz: estou precisando de um produto assim, tu vai lá, tu pesquisa, tu busca, tu desenvolve, tu apresenta, ele testa, né? Porque tem as duas interfaces, a interface da produção e a interface do uso, né? E essas duas têm que se fechar. Então, quem assim é o profissional que gosta de fazer o desenvolvimento, ou ele também vai ter que ter esse gosto para o desenvolvimento interpessoal, para trocar todas essas informações, né? Ou alguém, né, na empresa tem que fazer essa parte, né, para poder atender o mercado. Mas sem essa troca de informações aqui, não há o benefício máximo, que é o tratamento ao paciente. Como eu disse, né, há uma grande gama de perfis de estética, né, de possíveis perfis de estéticas para serem atendidos, desde a estética básica até a estética avançada. Hoje em dia, né, a gente já tem várias resoluções, então, regulamentando, né, as práticas de cada profissional que se especializa em estética. Eu coloquei algumas legislações aqui, eu não vou discorrer sobre elas, mas é interessante para o profissional da área magistral dar uma lida,
quando se tem dúvidas de o que pode atender ou não a cada profissional, qual a competência de cada profissional. Essa competência ela é descrita através de resoluções do CRF, no nosso caso, ou do CREFITO, para os profissionais da fisioterapia, ou então da odonto, para os profissionais odontológicos. E, né, ali vai estar o que cada um pode usar e prescrever, nas resoluções de cada conselho. E o de medicina, bem, não tem nenhuma resolução, porque o profissional médico, esse, independente de ser dermatologista ou não, ele tem a prerrogativa de poder prescrever todos os ativos medicamentosos ou não, né? Então, fica aqui isso aqui mais para informação, depois cada um pesquisar. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas fórmulas. Eu trouxe fórmulas também, porque eu sei que curso de farmacêutico tem que ter fórmula. Isso eu escuto desde assim, quando eu estava na faculdade, né? Que é muito frustrante ir e só ter aquela teoria. Mas a ideia, como eu disse, a ideia são as duas coisas. A gente vai ter fórmulas aqui, eu vou apresentar alguns protocolos que, para quem está iniciando na área, pode levar esse protocolo para apresentar em algum potencial cliente, né, da farmácia. E vou falar, mas principalmente quero mostrar para vocês, em cima de cada fórmula, para quem é desenvolvedor de produtos, que ideias que pode ter para, a partir dali, ir além também. E aqui estão os 5 principais procedimentos não cirúrgicos realizados na área de estética, tá? Estética avançada. Então, peelings, né? IPC, que é a indução percutânea de colágeno, e a gente entra em vários procedimentos, mas o principal carro-chefe, digamos, é o microagulhamento, seja, né, com aparelhos, dermapen, canetas, vários tipos. A toxina botulínica, lasers, e aqui inclui bastante, não só os lasers para rejuvenescimento, mas também os lasers de depilação, que a gente vê como multiplicaram-se as clínicas de depilação a laser, né, nos últimos anos, no país todo, né? Tem bairros que você vai, ou edifícios que são quase uma por andar, às vezes, né? Então, é todo um grande potencial mercado para a área magistral atender. E não só isso, gente, eles precisam desse profissional, que é o profissional farmacêutico, tendo essa troca de informações. Porque eles são muito bombardeados por propagandas e tudo mais, mas falta esse profissional, muitas vezes, para discutir com o outro profissional, não digo de igual para igual, mas com um nível de conhecimento muito semelhante, né? Às vezes, eles nem sabem por que estão utilizando determinado produto, né, sabendo que pode haver, então, produtos melhores, ou por quê. Aquilo que a Patrícia falou, né, comentando que é muito importante, quando tu fala para o paciente o porquê da importância de usar tal produto, o mesmo vale para clínicas. Quando você chega e explica, muitas vezes, para o profissional que tal produto será melhor para a qualidade final do tratamento dele. Eu me lembro, sim, que muitas vezes me perguntavam, mas por que eu entro com o paciente que vai fazer epilação? O que eu posso dar antes para ele? Um hidratante? Um home care? Aí eu disse, tu entra com clareador. Mas por que eu vou entrar com clareador se a pessoa quer eliminar o pelo? Olha, duas coisas. Primeiro, para tu já prevenir o aparecimento de mancha, no caso de tu fazer a epilação. E segundo, para tu concentrar a luz, né, que sai do aparelho, né, diretamente no cromóforo do pelo, não da melanina. Opa, nunca tinha me falado isso. Então, às vezes, é uma pequena informação que tu tem, que tu mostra por que tal caminho é melhor seguir do que outro. Então, assim, vou começar com uma fórmula que eu diria assim, que é um feijão, um arroz em qualquer clínica, porque toda clínica tem um esfoliante físico. Mas, para quem é formulador, para quem é desenvolvedor de produtos, uma coisa muito importante a considerar também é o claim, né? É a chamada, é o que está em voga, né, no mundo. E, hoje em dia, por exemplo, uma coisa que está muito em voga e que, em qualquer site que tu abre, vê e lê, é a questão ecológica, é a questão dos produtos serem biodegradáveis, deles poderem ser cada vez mais biocompatíveis, de não contaminar a natureza. Muitas vezes, até, é por aí que tu chega num estabelecimento, trazendo uma ideia nova. Porque esfoliante físico, gente, é muito velho, né? Não é uma coisa nova, não é um conceito novo, nem nada.
Mas, a partir do momento que tu chega trazendo, de repente, num estabelecimento, divulgando, mostrando a tua proposta de esfoliante, que é um esfoliante derivado de esfoliantes físicos naturais, que não vão contaminar o ambiente, que são biodegradáveis. Tem muita notícia atualmente na mídia mostrando as esferas de silício, né, conhecidas antigamente pelo nome de resin pol, que elas é que faziam essa esfoliação física. Só que, hoje em dia, tem informações de que elas não se degradam, levam trocentos anos para sofrer algum processo de degradação, que estão contaminando os mares, que os animais marinhos estão morrendo, porque estão comendo as sílicas, e etc. E tal. Então, você pode chegar e tem que seguir essa tendência que o mercado, muitas vezes, vai te mostrando. E isso é bem legal, porque no mercado da estética a gente vê duas coisas, né? Vê uma coisa principal, que é a ânsia pelo novo. E isso não é só do profissional que atende, é do paciente mesmo. Né? As pessoas ficam vendo revistas, lendo jornais, internet, etc., e vão atrás do novo. Para nós, farmacêuticos, tem um lado bom, né? Que a gente sempre vai estar, principalmente na área magistral, é muito fácil tu adaptar uma fórmula para uma novidade. Tu consegue fazer isso rapidamente, bem mais rapidamente que num processo industrial, né? Porque tu trabalha ali, Viviane, eu quero uma fórmula assim, fiz. Daí, no dia seguinte, não, mas agora a moda é com chocolate. Tem alguma coisa aí com chocolate? Vamos providenciar. Não, agora não se usa mais chocolate, agora a gente quer morango, vamos ver o que... Então, assim, na área de manipulação, tu consegue ter essa agilidade de responder. Ao mesmo tempo, essa agilidade, às vezes, também é um contraponto, porque tu acaba de desenvolver uma linha maravilhosa e as pessoas te olham e dizem, mas agora eu quero outra. Né? Então, tem que ter o jogo de cintura. E tem que ter esse olho no que está sendo utilizado. Né? E os esfoliantes, por exemplo, esse vem um exemplo. Mas eu não sei como chegar na clínica ali, que tem, eu não tenho abertura. Não, chega com uma proposta diferente. O produto já existe, né? O esfoliante já existe, digamos assim. Muda os teus esfoliantes para opções vegetais, mais suaves. Chega lá e apresenta, olha, vamos fazer, né, estou te apresentando essa linha, quem sabe tu não queres divulgar uma linha vegetal, assim, assado. Então, o esfoliante, né, eu trouxe nesse sentido para mostrar que ele segue, então, essa linha agora de, por exemplo, utilizar somente ativos vegetais. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Microesferas de jojoba, que é feito a partir do óleo de jojoba. Semente de apricot, que é o próprio caroço de apricot triturado. Né? Bioscrubs. Bioscrubs é uma marca que envolve, assim, dezenas, bioscrubs de morango, que daí são os carocinhos de morango, bioscrubs de cupuaçu, daí vem da fruta do cupuaçu, são todos derivados também de frutas. Esfotâmara, como o nome já diz, vem da tâmara, daí são não são redondinhos, daí são tipo uns filamentos que também promovem uma esfoliação suave. E cirebeles. Cirebeles são grânulos de cera, que fazem a esfoliação. Então, são totalmente natural, porque são a partir de uma ceras vegetais, que fazem esse processo. Isso é muito interessante também no sentido assim da questão lúdica. Né? Esfoliante, geralmente, pode ser um produto muito colorido e muito cheiroso. Ou não, se você não quiser. Como, né, é bem aquela questão. Na questão da estética, a questão lúdica do cheiro, da cor, da apresentação, é, sim, importante. As pessoas buscam o consumidor final, seja ele uma clínica que você atenda, seja ele o teu paciente que você está prescrevendo, ele busca por um certo glamour, sim. Não dá para dizer que não. Né? Mas tem essas outras questões que se apresentam. Né? Paciente com alergia, que não gosta do cheiro, etc. Na manipulação tem essa vantagem, tu pode ter os dois no teu consultório. E o que é melhor? Tu pode ter com o teu nome, porque na manipulação os produtos saem com rótulo, né, de acordo com o prescritor. Então, se tu estás lá na clínica XY, aquele produto vai sair da farmácia de manipulação com o teu nome, o nome da tua clínica e o nome do responsável por aquela clínica, ou, se for por paciente, vai ir com o nome do paciente e o nome do responsável pela prescrição. E
daí a gente foge do comum, porque o que acontece, né? Eu vejo que muitos pacientes, eles pipocam. Nesse ano, eles estão na clínica A. Aí, ano que vem, eles vão para a clínica B. Aí, 6 meses depois, estão fazendo um treinamento da C. E comentam, do tipo, eu fui em todas as clínicas, em todas eles usam o produto tal. A partir do momento que tu faz um produto magistral manipulado, desenvolvido junto com o farmacêutico da magistral, querendo que vai sair com o teu nome, onde você pode escolher o cheiro, pode escolher os esfoliantes que você quiser, esse paciente não vai ter mais como dizer que foi em outro estabelecimento e todos usam igual. E se ele gostar bastante daquele produto, ele vai dizer, eu vou voltar lá, porque só lá tem esse produto. E só lá vai ter mesmo, porque foi uma personalização que você fez. Então, usem e abusem desse recurso, desde um produto simples, como um esfoliante, por exemplo. Então, esse, né, é um produto que é utilizado amplamente em tudo que é clínica de estética, né, porque envolve os processos de limpeza de pele, uma leve esfoliação. E o legal é que, dependendo da quantidade de esfoliante que você usa e também do tamanho do grânulo, tu tem uma esfoliação desde leve até mais moderada e forte. Então, aqui um exemplo, né, um scrub cremoso. Aqui são as Cirebelis. Olha só, elas têm todas essas cores. Então, você pode escolher, por exemplo, com a cor da tua clínica. Né? Minha clínica é amarelo com azul. Bom, vamos fazer os esfoliantes amarelos com azuis. Né? Isso tudo é uma parceria de desenvolvimento que você pode ter com o farmacêutico da magistral. E o contrário também. Quem aqui já é da área magistral é uma coisa que já pode chegar na clínica levando, olha o que eu trouxe para você. Já pensei em ti. Pensei em ti e fiz assim, com essas cores. É uma coisa bacana e isso cria um vínculo, né, entre os profissionais. Então, aqui está um exemplo, né? Cirebelle verde, né, green. Então, tem a pink, a red, né, yellow. Bioscrubs de cupuaçu, essência de cupuaçu. Não quer essência, é só pedir que não tenha. Creme base, para fazer uma esfoliação suave. Né? Na área indicada, por que a área indicada? Né? Porque pode ser corporal ou facial. Então, você pode ter o mesmo esfoliante com mais força, utiliza o mesmo produto com mais força numa área corporal mais espessa e com mais suavidade numa área facial, uma pele mais sensível. Né? Abrasão suave pela porcentagem, total de ativos 4%. Então, tu não vai ter uma forte abrasão, a não ser que aplique muita força, ou fique por muito tempo fazendo, mas, né, no modo de aplicação usual, é considerado uma abrasão suave. Um outro exemplo, um esfoliante em gel, né, e aqui a paciente aplicando, né, na clínica, uma esfoliação corporal, né, que ela está usando corporalmente. Então, semente de apricot. O apricot é legal, que ele já vem nessa corzinha, né, que é bem a corzinha do caroço do apricot mesmo. Esferas de jojoba, né, que tem várias tonalidades. Eu costumo usar muito a verde, acho dá um toque muito bonito ao produto. Essência de buriti e gel. O gel é muito legal pela transparência dele. Então, tu fica vendo muito bem aquelas cores ali. Né? O creme, para quando que eu usaria um creme? Né? Eu usaria para uma esfoliação mais suave, para uma pele mais sensível. Já o gel, todos os tipos de pele, né? E a questão do gel, então, tem essa questão lúdica, né, de tu poder verificar todos os pigmentos ali dispersos, fica muito bonito. E se você quer, por exemplo, tornar esse esfoliante em gel num sabonete esfoliante em gel, ou num, né, o esfoliante shower, digamos assim, acrescenta um tensoativo. Se tu tá com esse apelo de produto natural, biodegradável, procura por um tensoativo na mesma linha. A Misoft, por exemplo, que são derivados de aminoácido, Plantarem, que são, né, tensoativos derivados do milho, não vai estragar a tua forma colocando um tensoativo comum. Né? Segue essa linha de pensamento, colocando um tensoativo aqui dentro, chega 10%, 15% diretamente do tensoativo, pronto, se tornou um shower. Então, aqui, uma breve introdução, porque esfoliantes vão entrar em todo e qualquer procedimento de clínicas e de limpeza de pele. Uma vez feita a nossa higienização, digamos assim, né, uma coisa que se usa muito, 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 muito são as máscaras. E máscaras segue essa linha do esfoliante, que tu pode personalizar bastante.
Tem o efeito lúdico também, mas o mais legal, né, que o esfoliante, enquanto ele faz aquela ação física, né, de limpeza imediata, a máscara pode ter bastante ativos de tratamento já. A gente vai ver algumas aqui. Então, tem as máscaras de argila, que eu não vou entrar, porque você encontra as máscaras de argila pozinho, né, pronta, que você dilui e aplica, ou então elas já prontas, de pronta aplicação na face, e daí isso basta remover. Tem as peel-off, que são muito legais. A Galena mesmo lançou agora a de charcoal, que é de carvão, né, de carvão ativado, carvão ativado, para limpeza profunda, onde então você aplica na pele com aquele alginato, que forma tipo uma máscara de borracha que você remove pedaços. Então, uma máscara que já vem praticamente pronta, você só tem que colocar um diluente e aplicar no paciente. As peel-off, que daí são as plásticas, aquela que você espera secar e puxa por uma beirada, todas elas têm a sua importância. As argilas, eu gosto muito de trabalhar com as argilas da Terra Mater, não que as outras marcas não sejam boas, mas a Terra Mater é uma que eu tenho os estudos que ela tem, mostrando o quanto de elasticidade melhorou após tantas aplicações. Então, assim, realmente com um estudo científico mostrando a qualidade da pele após o uso frequente dessas máscaras, né? Então, não é só um efeito, né, temporário, ou então um efeito pequeno quando a gente utiliza máscaras. Elas realmente têm o poder de aumentar até a síntese de colágeno e elastina. Então, são produtos muito versáteis, tá? E a gente vai ver algumas aqui. As máscaras, elas podem ser meio e fim, como eu chamo. O que isso significa, né? Elas são meio quando você usa as máscaras entre um e outro procedimento. Então, quem, né, é o profissional da área de estética, muitas vezes ele está entre um e outro procedimento, ele entra com uma máscara, para melhorar a qualidade da pele, para acalmar, para hidratar, para fazer alguma coisa. Mas, dependendo da máscara, ela também pode ser o fim do procedimento. Por isso, elas são muito versáteis, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Trouxe aqui uma máscara bem simples, para quem é, né, de farmácia de manipulação. É difícil não trabalhar com esses ativos. São ativos, né, super conhecidos, mais do que tradicionais, eu poderia dizer assim. Ácido hialurônico, aloe vera, calêndula, arnica e hidroviton. Então, mas, Viviane, essa fórmula aí está tão básica, né? Sim, é básica. E aqui tem 2 pontos a considerar. Primeiro, como é difícil uma farmácia de manipulação que não tenha todos esses ativos aí. Segundo, muitas vezes esses ativos, hoje em dia a gente tem tantos ativos de origem biotecnológica super sofisticados, que atuam a nível de receptor celular e etc., que muitas vezes esses ativos tradicionais, hoje em dia, acabam até vencendo na farmácia, ou têm muito menos uso do que se tinha 15 anos atrás, por exemplo. Então, para quem é formulador, é uma maneira de tu movimentar já o que tu tem em estoque, porque não tem. São produtos assim, tipo arroz e feijão, digamos, na dieta do brasileiro, esses ativos aí. Então, é uma maneira de tu desenvolver um produto com o que tu já tens, poder levar ao profissional. E, para o profissional, uma máscara assim, ela tem uma grande vantagem, que primeiro é o custo, né? Não tem um custo alto, é um custo bem em conta pelos ativos que ela tem, porém, são ativos super tradicionais e que têm uma eficiência para lá de comprovada, né? Então, você consegue ter um produto com um custo razoável, cerca de 50 gramas, considerando tipo uma área de face, o profissional faz cerca de 20 aplicações faciais, ou até mais. Então, você pode levar esse dado para ele, já com o custo que ele vai ter por aplicação, porque o profissional precisa estar ciente disso para saber quanto cobrar do seu cliente final também, né? Então, aqui uma máscara super simples, que pode ser, muitas vezes, o teu caminho de chegada também, né, de apresentar o teu produto. E para onde que ela vai ser utilizada? Imediato após a abrasão superficial. Pode ser usada imediatamente após os esfoliantes, que a gente acabou de ver, após microdermoabrasão, né, que é um procedimento também bastante realizado, após uma limpeza de pele, um pouco mais... Muitas vezes, a limpeza de pele, o paciente sai com a pele avermelhada e tudo mais, então ela já tem um efeito adstringente calmante, né? Então, uma variedade assim, ampla de usos.
Por incrível que pareça, essa fórmula, por ela estar em gel, ela também é muito boa para usar até, inclusive, em todos os procedimentos pós-laser. O gel, por ele ser composto de mais assim, de 90% de água, só por essa sua característica, ele já tem uma atividade antiflogística, anti-inflamatória muito interessante. Então, fez uma luz pulsada, né? Fez uma depilação que a pele do paciente ficou um pouco mais sensível, aqueceu um pouco, pode colocar exatamente essa máscara, que só pelo alto teor de água dela já devolve conforto ao paciente. E daí vem dicas, né? Vem dicas que quem for trabalhar na área vai acabar estudando e vai ver. Uma dica, por exemplo, quer deixar na geladeira, né, para aplicar bem geladinho na face, né, que daí aumenta essa sensação de frescor, pode deixar, não tem problema. Então, uma máscara super simples, fácil de fazer, de formular e com custo bastante acessível. Uma outra opção, já um pouco mais sofisticada, tá, com Yaxium, que é um ácido hialurônico fracionado, que vai penetrar até as camadas mais profundas da epiderme, ali na junção derme epidérmica, aquaporinas, para restaurar, né, o transporte de água, ascorbocilane C, que é uma vitamina C, novamente o ácido hialurônico em gel. Bom, eu sempre digo assim, né, procedimentos mais complexos, fórmulas mais complexas, né? Essa aqui é uma fórmula que eu já vou indicar para uma clínica utilizar, um prescritor, uma clínica utilizar, após um procedimento de uma complexidade maior que o anterior. Um laser de CO2 fracionado, onde, então, por que essa vale a pena após um laser de CO2 fracionado e a anterior não é tão útil? Porque aqui, primeiro, quando tu faz um laser de CO2 fracionado, tu evapora a parte da pele do paciente pelo procedimento. Então, tu já aproveita, no caso, que tu estás com aquela pele aberta, aplica uma máscara descongestiva e aproveita que esses veículos vão conseguir penetrar mais profundamente para estimular uma síntese de colágeno melhor. Aí podem me perguntar assim, mas então o fator de crescimento não seria excelente? Seria também. Aumenta o custo, né? Muitas vezes, nesse caso, eu deixo os fatores de crescimento para o home care, para aquilo que o prescritor que está atendendo ali no consultório acaba colocando para o paciente daí usar em casa para fazer realmente um suporte adequado e nutricional de fator de crescimento, não só uma única aplicação, que é essa pós-imediato, para ele daí ter uma qualidade, né, de pele que vai vir muito superior. Mas, então, bem assim, um procedimento... E, assim, as clínicas e vocês, profissionais, que vão trabalhar com procedimentos de maior complexidade, vocês vão investir num produto de melhor qualidade, porque vocês também querem um resultado superior no final, né? Então, para o formulador, é importante ter esse tipo de ideia. Ver qual é o tipo de procedimento, como eu disse, há vários perfis de clínica, que a clínica faz, e levar um produto que, né, esteja compatível com o porte do procedimento que será feito. Mais para frente, a gente vai ver, então, essas formas que a gente está vendo aqui inseridas em protocolos, tá? Só para vocês se situarem, assim, né? Porque a gente começa vendo um a um e depois a gente começa a ver o todo. Um outro tipo de máscara, né? Tem muito essa questão, por exemplo, muitas vezes você precisa entrar com um antibiótico de uso tópico. Sentiu que ali pode dar uma infecção, ou, né, um processo, pode vir a ter um processo infeccioso, alguma coisa assim. Nenhum profissional, né, ou não vou dizer nenhum, mas na sua maioria, na sua quase totalidade, os antibióticos são, né, passíveis de serem prescritos por médicos, né, odontólogos em outras determinadas situações, e assim vai. Mas qual é o objetivo aqui? Que vocês tenham e possam levar isso para qualquer profissionais, opções de, então, máscaras que também têm um efeito antimicrobiano, que não são com antibióticos de retenção de receita. O exemplo aqui é com o Microsilver BG, tá? Que é uma prata micronizada, que ela tem uma estrutura tipo uma esponja, né, invisível a olho nu, a gente não vê isso, que ela consegue se depositar na pele e ir largando os íons prata, que são antimicrobianos, ao longo das horas, ao longo até de 24 horas. E, assim, ela exerce um efeito antimicrobiano. Então, a gente tem ferramentas. Foi como dito antes, né? A gente tem que estudar, tem que conhecer, tem que ir atrás, tem. Mas existem ferramentas para você poder atuar em todas as patologias ou em todos os produtos acessórios que você precisa para que o tratamento seja um sucesso. Outros ativos que também têm função antimicrobiana, a tintura de própolis,
um clássico, né, da manipulação e também de produtos industrializados pela sua função antimicrobiana, e o óleo de melaleuca, né? Então, Viviane, mas eu não trabalho com microsilver. Bom, ainda temos o própolis, temos o óleo de melaleuca, alguns outros óleos essenciais também possuem essa função. Então, você já tem como oferecer ao profissional um cuidado maior através de produtos manipulados também. Uma máscara iluminadora, né? Quem não quer, isso é rugas e hipercromia, né? As maiores queixas são, né, rugas e hipercromias, né? Quando alguém, estou precisando de um produto, dá para se dizer que 70% dos casos ou é ruga ou é hipercromia. Daí depois, acho que em outros 20% é acne, sequelas de acne, né? E daí os outros 10% se diluem. Então, aqui, uma iluminadora, onde vem a sugestão de tu colocar uma mica prata. A mica ela não exerce nenhum efeito terapêutico, seria apenas lúdico mesmo, né? E as máscaras são interessantes, por exemplo, naquele sentido. Você fez um microagulhamento num paciente, daí ele vem dali 15 dias. Aí, o que tu vai fazer? Não é para fazer nada nesse período ainda. Então, mas uma máscara sempre é possível de tu fazer. Então, é uma maneira de tu também manter, para quem é o profissional, para o prescritor, manter o paciente vindo ao consultório para tu poder fazer um correto acompanhamento, independente dele fazer um procedimento mais profundo, né? Faz uma hidratação, como a gente viu antes, faz, né, alguma dessas máscaras aí. Então, todas as máscaras vêm, essas aqui, né, nesse sentido, aplicar na pele limpa, guardar alguns minutos e remover com água ou a água termal. A mica prata, como eu disse, ela não tem um efeito terapêutico, ela pode ser removida da fórmula, é mais por uma questão lúdica, do brilho, porque quem aqui, bom, todo mundo deve ter rede social, né? Se não tem, 95% deve ter. Toda hora tem alguém postando na internet uma foto, ou dourado, né? Ou prateado, ou amarelo, ou azul, que fez a máscara, né? Isso é um grande chamariz. Na manipulação, a gente tem N possibilidades, né, de fazer, de cores, de cheiros, de ativos. E o prescritor tem N possibilidades de personalizar as suas. As máscaras, geralmente, então, ficam nessa faixa de tempo, 20 minutos, né, e se remove com alguma essência. Aqui a gente tem um alfa-hidroxiácido, que nessa concentração não é peeling, é hidratação. Uma vitamina C também, e o ácido códico, que é um clareador. Então, esse procedimento, por exemplo, Viviane, poderia fazer semanal? Até poderia, tudo vai dependendo dos procedimentos que esse paciente vem fazendo contigo no consultório. Uma máscara seborreguladora, tá? Onde tem nanomelaleuca, amamelis, verochic. Eu não coloquei o ensiname desses ativos que são de marca, mas, ao final, tem o nome dos fornecedores, tá? Senão ia ficar muita informação. Onde vocês podem consultar depois e ver do que se trata, que é um ácido que tem um efeito sebostático bem interessante, ácido azelaico também, né? Então, gel creme ou base oil free. Só para chamar a atenção, né? Aqui, mudei de gel para gel creme. Que informação que aqui tem para quem é o farmacêutico desenvolvedor de produtos? Vocês têm que pensar onde é que vocês querem que haja, né, esse produto. Então, quando a gente faz uma fórmula em gel, ele fica bem sobre a superfície da pele, no extrato córneo, epiderme. Então, perfeito, tu quer ter aquela sensação de frescor, restaurar o bem-estar e tudo mais. Agora, quando eu estou falando em clareadores, eu não quero que fique só no extrato córneo, eu quero que dê uma penetradinha um pouquinho na epiderme. Por quê? Porque a melanina está ali, né? Os melanócitos jogaram a melanina, ela está ali em cima. Então, não adianta ter um produto que fique tão na superfície que não me facilite a ação desses ativos. Então, já é interessante que tenha um veículo, uma base que já tenha um pouco mais de penetração. De um modo geral, um gel creme já tem um pouco mais de penetração do que apenas um gel. Claro que os ativos influenciam, né? Isso, assim, é bem geral, assim, o que eu estou passando esse tipo de informação, mas é algo assim para você se ligar, né? Onde você quer que isso vá atuar. E aqui também, né? No sebof, um gel creme ou uma base oil free, porque a glândula sebácea também está mais profunda, não está, né, tão na superfície. Então, a gente quer fazer uma limpeza um pouco mais que atinja, né, mais profundamente. Bom, a gente esfoliou a pele,
né? A gente hidratou essa pele ou aplicou a máscara conforme era necessário, e a gente chega num outro patamar de produtos, que são os peelings químicos, que são amplamente utilizados. E daí eu vejo assim, ó, que há uma certa confusão, porque atualmente a palavra peeling se utiliza para todo tipo de produto que contém ácido ou não. Né? Existem aparelhos que fazem uma limpeza profunda na pele, cujo nome do aparelho começa com peeling fulano de tal. Então, assim, hoje em dia, o termo peeling realmente foi banalizado. Então, você, como profissional, quando for atender um profissional que trabalha na área de estética, e ele te fala assim, eu quero um peeling, você tem que conversar com ele e ver bem o que ele quer. Porque, às vezes, ele está se referindo, de acordo com a especialização profissional dele, para esse profissional, se é de estética básica, um peeling, uma gluconolactona a 10%, que é o que a gente acabou de ver numa máscara, para ele aquilo pode ser um peeling. Depende de que profissional da área de estética a gente está falando. Se tu estiver falando com um profissional de estética avançada, né, tu vai falar, quero um peeling. O qual peeling? Eu quero uma gluconolactona a 50%. Porcentagens são outras. Então, realmente, essa troca de informação e saber qual é o profissional que vai usar e como ele pretende, ou, se você quer levar, né, esse produto para a clínica, saber qual é o perfil dos profissionais que ela trabalha e quem ela atende é bem importante por conta disso. Porque o termo peeling em si, hoje em dia, está bem vulgarizado. Né? Às vezes, é um creme que só hidrata, mas na frente está escrito que é peeling domiciliar, até tem, né, por aí. Na própria internet a gente compra. Então, porque o termo correto, peeling mesmo, significa descamar, né? Promover uma renovação celular e tudo mais. Então, existem os peelings físicos, os esfoliantes que a gente falou lá no início, em muitos lugares, aquele é o peeling que a clínica faz, né? Uma estética mais básica. Quando a gente fala aumentando o nível, né, de procedimento para um procedimento mais profundo, a gente chega nos peelings enzimáticos e químicos. E o interessante do peeling é que, às vezes, o mesmo peeling serve para tudo. E isso não é mentira, isso é assim mesmo que funciona. Né? Basta saber a pessoa aplicar muito bem. Mas para hiperpigmentação, flacidez, acne, sequelas de acne, estimula a renovação celular. Eu trouxe aqui para a gente 3 protocolos de peeling. Tá? É pouco, digamos assim que, se fosse falar em peelings clássicos, a gente teria já uns 15 ou 20 protocolos, falando em peelings clássicos. Daí, a partir daí, tu pode ter os peelings combinados. Daí, coloca isso num exponencial e vira uma coisa sem fim. Mas, então, dentro dos peelings clássicos, eu trouxe 3 para a gente conversar, porque aqui a gente, né, acredito eu que tenha profissionais de vários níveis de conhecimento, ainda pelas idades que eu vejo, né? Tem gente bem mais jovem e gente mais madura, então, acredito eu que a informação aqui, para poder ter uma informação mais homogênea para todos, eu trouxe dos 3 peelings mais feitos, assim, né? Mais conhecidos e tranquilos. Mas, antes de falar dos químicos, tem os enzimáticos. Né? Os enzimáticos é muito interessante, porque eles atendem toda a classe de profissionais. E o legal do peeling enzimático é que ele raramente causa alguma inflamação. Ele também atua sobre a acne, né? Até a acne grau 2 tem estudos que o peeling enzimático consegue trabalhar. Então, ele tem um excelente efeito terapêutico. Ele, basicamente, atua sobre o extrato córneo. Mas, mesmo assim, atuando só sobre o extrato córneo, ele consegue mandar mensagens, digamos assim, né, intercelulares, mediadores bioquímicos e tudo mais, que levam informações que estimulam a vinda de uma pele mais jovem, que estimulam o controle da produção de oleosidade da glândula sebácea. Então, são produtos com uma extrema versatilidade e que atendem todos os tipos de profissional. Né? Mesmo sendo, então, muito superficial, eles conseguem um efeito muito bom. Trouxe 2 exemplos muito clássicos, né? Papaina e bromelina. Pumping enzyme e renilzyme. Pumping é a enzima da abóbora. E renilzyme é uma enzima extraída da romã. Ambos são produzidos biotecnologicamente. Então, ao mesmo tempo que aqui a gente tem 2 ativos bem tradicionais que se tratam apenas, né, da enzima pura, papaina, que vem do mamão, vai lá, extraem, purificam, né,
né? E a gente tem ali na farmácia bromelina, que vem do abacaxi, mesmo processo. Pega o abacaxi, né, faz o processo. Os outros 2 não, eles são feitos através de fermentação com micro-organismos. Então, já são processos otimizados. E que bacana, né? Porque, muito provavelmente, a pessoa que trabalha fazendo a purificação e a produção através da fermentação da abóbora e da romã, talvez seja também um colega nosso farmacêutico que trabalha essa parte de bioquímica, né? Então, a nossa profissão realmente é muito ampla, né? Nos dá muito caminhos, né? Desde fazer o ativo, até colocá-lo numa fórmula, até eu entregar para você, aplicar num paciente. Então, eu acho isso muito bacana, né? Pela amplitude de conhecimentos que a gente tem, né? As áreas que a gente pode atuar. Então, o Pump Enzyme, o Renew Enzyme, já vem, então, de uma tecnologia um pouco mais avançada. E aqui um protocolo, então, ó, um pré-peeling, isso em consultório. Vocês podem levar esse protocolo para apresentar numa clínica, sejam vocês os formuladores ou sejam vocês os profissionais, podem solicitar e começar a utilizar. Um pré-peeling, então a enzima é colocada numa espuma de limpeza. O legal desses produtos obtidos via biotecnologia, diferentemente das enzimas puras, é que eles são mais estáveis. É difícil tu pegar uma enzima, tipo a papaina, e colocá-la numa espuma de limpeza e ela se manter estável. Vai se manter, a estabilidade dela vai ser menor do que esses ativos aqui, em água, né, digamos assim, ou, né, em veículos com tensoativos. Então, aqui tem o Renew-Zyme, que é o da Romã, 5%, espuma facial. Aplicar e massagear por 2 minutos, enxágua. A seguir, aplica na pele do paciente o mesmo Renew-Zyme, porém numa concentração maior, em gel, pH 4,5, é o pH de estabilidade do ativo, que vai ter renovação celular. Aplicar na pele, numa camada uniforme, deixa por 20 a 30 minutos, remove com água. Aplica o finalizador pós-peeling imediato. Poderia ser aquela primeira máscara que a gente viu, lá com calela. Pode aplicar aquela máscara e o paciente pode ir para casa. Então, você já começa a fazer links, tá, com os outros produtos, assim, para montar os teus protocolos. Ou o finalizador pode ser o filtro solar? Pode, dependendo do horário, né, meio-dia, sei lá. Né, tem muito paciente que vai sair às 6h30 da tarde, né, não vai precisar aplicar o filtro, né, vai embora com a máscara. Né, então, pode ser outros produtos? Podem. Um sérum com ácido hialurônico? Sim. Mas aqui já temos um protocolozinho de peeling enzimático. Uma sugestão que eu dou, nesse gel aqui, poderia acrescentar a mica, que daí tu fica com esse efeito lúdico, né, da coloração. Renew-Zyme é da Romã, então por que não, né, uma cor puxando para o vinho, para o romã, para o vermelho? Aí tu já tem aquele apelo também visual, que é muito legal. E é aquela história que eu disse para vocês das redes sociais, né? Só dá a pessoa ali fazendo a selfie, né? E, né, tô na clínica tal, tô no lugar tal, ou tô usando a máscara da farmácia tal, né, com a mica, etc. Dourada, né? E dourada. A dourada é um clássico, né? Aqui até eu coloquei a dourada pensando na abóbora, né? Que seria mais... Pumping vem da abóbora, né? Então, uma ideia, né? Para poder finaliza, removeria, aplicaria o sérum. Frequência semanal ou quinzenal. E a gente chega nos peelings químicos, então, né? Como eu estava falando antes. São peelings, então, amplamente utilizados, um dos 5 principais procedimentos feitos em qualquer consultório de estética. E, como eu disse para vocês, o que vai variar, às vezes o ácido é o mesmo, mas é a concentração, etc., que vai mudando de categoria profissional de uma para outra, né? Classificados em superficiais, médios e profundos, aqui os tipos que a gente vai falar são só superficiais. Tá? Peeling médio pode ser feito por alguns profissionais, né, com treinamento, mas profundo, médio e profundo, geralmente é mais praticado por profissional médico mesmo. Profundo, com certeza. A gente tem poucas opções de peelings profundos e algumas dessas, inclusive, têm que ser feitas como monitoração ambulatorial, né? Por exemplo, um peeling de fenol. Né? Então, isso é uso exclusivo médico. Podem ser de uso corporal e facial, né? Isso é o que deixa eles mais versáteis ainda. Para uso corporal, qual é a maior finalidade de um peeling? Geralmente é tratamento de estrias,
são as principais queixas corporais, ou foliculite. E agora a gente tem a tendência dos produtos de tratamento íntimo, né? Clareamento íntimo, né? Clareamento de virilha, axila, né? Mamilos até, as pessoas querem clarear. Então, também tem esse uso agora, né, ampliado, né, para os peelings de uso corporal. E a face, então, né, rugas, hipercromias, acne, flacidez, todos os sintomas. Aqui, uma lista com todos, né, digamos, os peelings químicos manipulados em farmácia magistral. Há ainda mais um ou outro além desse, mas esses aqui, com certeza, englobam assim, a grande maioria, né, dos mais prescritos. As concentrações que eles são utilizados, então, dependendo do protocolo, você utiliza uma concentração maior ou menor, né, 10 a 50, dependendo do protocolo, dependendo da categoria profissional. Por isso que eu disse que a informação é muito importante, nessa troca, para tu ver com quem tu está trabalhando. Então, ácido glicólico, pirúvico, salicílico, gluconolactona, tilglicólico. E aqui eu coloquei para vocês o veículo mais usual. Não necessariamente existem só esses veículos, mas o mais usual para todos esses ácidos. Tá? Então, tricloracético, água, né? Mas ele também é feito em pasta, existe peeling de pasta de TCA. Então, aqui é o mais conhecido, não necessariamente os únicos. E tem alguns ácidos, que são os alfa-hidroxiácidos, e um pirúvico, que é um cetoácido, que esses são pH dependentes. Tá? Então, outros ácidos, para a função em peeling, não importa o pH final que eles fiquem, mas esses aí importam. Então, para quem é formulador, tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Porque você pode estar entregando um peeling sem corrigir o pH, e quem for usar lá na ponta pode realmente ter uma queimadura. Ou você está pensando em fazer um peeling em um determinado grau, e se for um alfa ou cetoácido, e esse peeling não tiver o pH corrigido, pode ter um efeito muito mais do que o esperado, né? Então, são coisas que vão sendo moduladas, né? Você tem que, se você está em dúvida, está iniciando na manipulação, deixa num pH moderado. Se você perguntou para o prescritor que te solicitou, o prescritor te liga e diz assim: fulano, Vivi, eu quero um peeling de ácido mandélico. Eu digo: ok, qual porcentagem? Eu quero 50, quero a máxima de peeling, 50. Ok, qual pH tu quer? Não sei. Como você vai usar? Eu vou aplicar na pele, vou deixar X minutos, blá, blá. Então vamos. Tu não sabe, faz no intermediário. Deixa num pH 2,5 a 3. Para aquele tempo que ele está. Se a pessoa vai te dizer, vou deixar 30 minutos na face, que nem são com as máscaras, bom, pelo amor de Deus, né? Deixa bem no suave daí. Né? Quanto mais tempo a pessoa vai dizer que pretende usar, ou menos experiência que ela tem, subam esse pH. Porque é responsabilidade do formulador saber um pouco disso também. É responsabilidade de quem solicita dar esse tipo de informação. Mas, às vezes, né, a pessoa não sabe. Essa é a verdade. Não importa, né, o grau de conhecimento dela ou a formação. Às vezes, ela não sabe. Então, assim, manipule, né, com parcimônia quando isso acontecer. Retinóico é um peeling, por exemplo, que não necessita, né, de correção de pH para a sua função peeling. Porém, ele tem um pH de estabilidade, que é na faixa de 5, 5,5. Então, muitas vezes, a gente deixa ajustado para esse pH. Né? A gente vai falar aqui de alguns deles. A gente vai falar do mandélico, vai falar do Gessner. Esqueci o outro que a gente vai falar, mas já aparece aí. Então, como a técnica geral de aplicação de peelings, tá? Limpeza e desengorduramento da pele do paciente. Aqui já passo para vocês 3 sugestões para fazer a limpeza. Ou acetona, ou álcool 70, licor de Hoffmann, soluções alcoólicas de um modo geral. O álcool 70 terá uma função antisséptica adicional, né? Mas um álcool 50 vai desengordurar também. Não vai ser antisséptico, mas vai desengordurar. Tá? E é importante que a pele esteja bem desengordurada. Então, esse é um produto que você pode levar e pode oferecer. Porque a pele que não está bem desengordurada, a penetração dos ativos e dos produtos não é homogênea. Né? O excesso de oleosidade em determinadas áreas faciais dificulta a penetração de ativos. Então, uma vez desengordurada a pele, a aplicação do ácido. A neutralização é variável.
Um exemplo é o peeling de ácido retinóico, né, que a pessoa vai para casa e fica horas e horas com ele. É o retinóico que a gente vai ver, agora me lembrei. Fica horas e horas com ele, então não há uma neutralização imediata. E os demais, sim, muitas vezes tu vai utilizar o bicarbonato, solução de bicarbonato, eu prefiro, mas isso é critério também, pode ser pó. E lavar o rosto exaustivamente com soro fisiológico. E, uma vez isso feito, vai aplicar um calmante, finalizador, filtro solar e máscara. E, gente, essa técnica geral, ela se repete para muitos peelings. Não há uma grande variação de um peeling para outro dentro dessa técnica. Né? Então, é bem fácil de depois vocês, à medida que vocês vão avançando dentro do conhecimento de desenvolvimento de peelings e protocolos, irem fazendo as alterações necessárias para desenvolver mais produtos. Então, peeling de ácido mandélico. É um peeling que causa pouca ou ausente descamação. Isso, para algumas pessoas, é ótimo, porque a pessoa não quer se afastar da vida social. Para outras, é a mesma coisa que tu não ter feito nada. Por mais que a inflamação possa estar presente, mas não a olho nu, né, aquela pessoa ela queria estar descamando. E daí, se não descamou, ela vai ter aquele sentimento de frustração, né, que não deu certo. Mas tu tem que saber, tu, tanto como profissional que formulou aquele produto, quanto tu, profissional da área de estética, tem que saber que não é bem assim, que para esse peeling pode ou não haver descamação, tem que passar esse tipo de informação. Né? Você, já sabendo disso, a gente já fica mais tranquilo. Né? Você sabendo que está formulando, já também. Né? Vocês não vão me ligar e dizer se a pessoa não descamou. Eu digo, mas é normal para o peeling de ácido mandélico. O que eu posso fazer? Tem que fazer mais sessões, né, etc. Muito associado, então, com outros peelings por conta disso, para você poder promover uma epidermólise mais acentuada, principalmente para aquele paciente que necessita, que quer ver a descamação. Permitido em uso de fototipo 1 a 6, tá, que significa, né, em termos gerais, desde pessoas bem claras, brancas, olhos claros e cabelos claros, até negros. Né? Então, isso é uma grande vantagem, porque não é todo o procedimento que a gente pode fazer em fototipo mais alto. Né? E necessita neutralização. É um peeling que tem que ser removido, não pode ficar em contato na face. As indicações, então, rugas superficiais, hipercromias, acne ativa, cicatricial, envelhecimento cutâneo, peles oleosas e sensíveis. Na manipulação, como é que a gente solubiliza pro farmacêutico na farmácia, né? na magistral, como é que a gente faz? Solubiliza o ácido mandélico em transcutol, 10 a 20%. Né? Isso tem muito a ver com a porcentagem de mandélico que vai ser solicitado também, né? Com o teor, né? Com a matéria-prima que tu recebeu, mas é nessa faixa. Vai incorporar no veículo, que pode ser um gel não iônico ou diretamente em álcool 96. Ajusta o pH. 1,5 é um peeling mais agressivo, de 2,5 a 3 é um peeling moderado. E, acima disso, um pH 4, 4,5, 5, geralmente já é o pH do mandélico para uso domiciliar. Lembra que antes a nossa colega falou, né? O preparo da pele antes dos procedimentos é bem importante, etc. Isso a gente, não vou entrar aqui, porque entraria na parte do home care, né? Da prescrição do home care, mas pHs acima aqui do 4, 4,5, já é um pH que as pessoas podem utilizar o ácido mandélico domiciliarmente em casa. Claro que não nessa concentração, até 5 a 10%, onde os pacientes já vão utilizando em casa para preparar a pele para o peeling. Eu lembro que também foi falado que é importante ter uma pele com uma espessura homogênea, né? Isso tudo daí faz parte do home care, porque na hora de aplicar o peeling, eu também preciso ter essa pele homogênea para que ele tenha uma boa penetração. Né? Então, como é que fica o protocolo, né, com um peeling de mandélico, por exemplo? Está ali, ó, limpar a pele com álcool 70. Ai, mas Viviane, eu só tenho licor de ófimo. Pode ser. Aplicar o mandélico com pincel ou gaze. Dependendo até se ele for em gel, muitas vezes se aplica com a própria mão enluvada. Vai espalhando assim, né, na face da paciente e tudo. Aguardar 5 a 8 minutos. Né? Geralmente, isso eu estou falando para um peeling de ácido mandélico a 50%, pH 2, vamos botar assim. Aguarda 5 a 8 minutos, ou também conforme a sensibilidade. Se está 3 minutos e o paciente relata que está ardendo muito,
remove, né? A gente pensa no conforto do paciente. Essa é a média de aplicação. Neutraliza com a solução de bicarbonato, lava a face ou faz compressas com água, aplica a máscara de superidratação. Então, assim, aqui já tem um protocolo para vocês apresentarem numa clínica com os produtos, digamos assim, que vocês foram desenvolvendo. Fazer 6 a 8 sessões com intervalo de 10 a 15 dias. Uma segunda opção, porque é aqui que o formulador tem que ir pensando. E não é só o formulador, o profissional da área de estética, né, da clínica, que está ali na prática do dia a dia, ele também é muito criativo, né, porque ele vai mexendo com os produtos que ele tem ali à disposição dele, né. Então, uma outra possibilidade, aplicar o esfoliante de jojoba com apricot. O paciente chegou, você aplica o esfoliante de jojoba com apricot, remove com água, limpa a pele com licor de Hoffmann, aplica o mandélico. O que a gente fez aqui? Uma pré-esfoliação antes de aplicar o peeling. Então, quem sabe, se o paciente não descamou com o protocolo 1, quem sabe já com essa pré-esfoliação ele consiga, então, ter uma descamação, caso seja isso que ele busque, né? Porque tem aquele que não vai querer. Aguardar os 5 a 8 minutos, aplica o bicarbonato, lava a face, aplica a máscara com microsilver. Por que eu mudei a máscara? Vamos dizer assim que o primeiro protocolo de aplicação com o mandélico, sem esfoliante antes e finalizando com hidratante, estou tratando uma pele sensível. O paciente já chega e diz para ti que tudo arde, né? É difícil achar um produto que ele goste. Tu não vai sair aplicando, nem oferecendo, né, um peeling de maior agressividade. Então, tu faz aquele primeiro protocolo. Esse segundo, chega o irmão da pessoa que fez o primeiro peeling. Aí, esse irmão ele tem pele oleosa, já tem comedões aparentes, pele mais espessa. Aí, tu olha assim, aqui é legal fazer uma esfoliação. Estou usando a máscara microsilver, por quê? Porque identifiquei que a pele que tem características oleosas, né, tem tendência à formação de acne, já está com antimicrobiano, uma fórmula, né, com antimicrobiano para ter um efeito sebostático mais profundo. Poderia ser a máscara Seboff, poderia também, né? Então, vejam que, para quem é o profissional da clínica, para o profissional que é da área de estética, com alguns produtos você consegue, alguns produtos personalizados, vocês conseguem fazer diversos protocolos e otimizar os produtos que vocês têm ali. E, para quem é formulador, tem como fazer pequenas variações e oferecer uma gama de produtos para que atenda as mais variadas necessidades. Daí a gente chega no peeling de Gesner. Tá? Gesner ele é uma combinação de 3 ácidos. O salicílico, a resorcina. A resorcina não é um ácido, mas a combinação de resorcina, ácido salicílico e ácido lático. Ele é um clássico da dermatologia, né? Ele, acho que foi um dos primeiros, digamos assim, que foi a primeira combinação de ativos com função queratolítica mesclados, com certeza foi. E tanto é um clássico que, hoje em dia, ele, apesar de ser uma combinação de 3 ativos, ele é meio que tratado como se ele fosse um produto único. É o peeling de Gesner. Né? Como se fosse, é algo assim clássico, digamos. Então, ele tem altas concentrações, não são baixas, tá? É 14% de cada um desses ativos em álcool. Então, ele é um peeling que, diferente do primeiro que a gente viu, ele causa bastante ardência. Mas isso é muito interessante de ver, porque eu mesma, assim, eu já perdi a conta de quantos peelings de Gesner eu já vi, né, aplicar né, e tudo. E daí a gente vê assim, é o mesmo produto, é o mesmo profissional que está aplicando, só muda o paciente. Então, você aplica uma camada num paciente, aquele paciente assim, meu Deus, que horror, me abana, quero sair daqui, tira, não quero isso. Tá, tudo bem. Finalizou aquela sessão, entra o segundo paciente, vai ser um Gesner também. Aí tu aplica uma camada, já está até nervosa, esperando que tenha a mesma reação do anterior, e o paciente assim, não estou assistindo nada. Então, assim, a sensibilidade dos pacientes é uma coisa assim, e isso se reflete em 2 maneiras. Se reflete para o profissional formulador, do profissional ligando dizendo assim, aquele teu ácido não está funcionando. E não é bem assim.
Não estou dizendo que não possa haver produtos que sofreram alguma degradação e tem algum problema. Mas, para o formulador tem que estar muito seguro de si, que isso pode acontecer por conta do paciente, é um paciente diferente um do outro. Então, tu tem que ter segurança no que tu está manipulando, na qualidade do teu produto, para poder discutir isso. Porque não é simplesmente, é verdade, eu vou te mandar outro. Daí tu manda outro. Vamos entrar nessa brincadeira. Daí tu manda um Gessner novo para o teu cliente. Só que o cliente daí vai usar aquele Gessner novo, não no mesmo paciente que não sentiu nada. Vai usar em outro. Daí esse outro é igual ao primeiro, que com uma camada quase morre de sensibilidade. Agora esse está funcionando. Então, não é bem assim. A gente, né, o formulador em si tem que ter essa consciência, né, de que o produto pode ser o mesmo, mas a variação lá no final é diferente, pode ter resultado diferente. E o profissional que é o da área de estética tem que ter isso em mente, né, que, às vezes, é alguma característica individual, não é o produto em si que não está fazendo efeito. E com o Gessner acontece muito isso, porque ele pode ser aplicado em camadas sucessivas, conforme a sensibilidade da pessoa. Então, se aplica de 1 até 10 camadas. A média, obviamente, é 4, 6, né? Se for um peeling único de Gessner, tá? Quando ele é usado sozinho, né? Então, a gente vai aplicando, vai dando esses intervalos, aplica uma segunda camada. Daí, o que você faz? Remove, né, também, e aplica um produto descongestivo. Vejam que ele é considerado muito superficial, de 1 a 3 camadas, superficial, de 4 a 10. Superficial é um peeling que está atingindo a epiderme. Tá? Muito superficial. Né? A camada... desculpem. Tanto o muito superficial quanto o superficial ainda são peelings epidérmicos. Então, vejo que, para transformar esse peeling num peeling médio, a gente tem que associar um TCA em altíssima concentração. Então, não é bem assim, tipo, me passei aqui na técnica, fiz um peeling médio. Não, às vezes o paciente pode ficar bem permeado, bem amarronzado, pode descamar absurdamente, e ainda assim é um peeling superficial. E esse já é um peeling que, em muitos cursos que eu fui, chamam de peeling cobra, porque esse tu descama. É muito difícil tu não ter descamação com um peeling de Gessner. Então, é uma carta na manga para aquele paciente que gosta de descamar. Né? Então, protocolo 1. Limpa a pele com álcool 70, aplica o Gessner de 2 a 6 camadas, com pincel ou gaze, porque ele é líquido, né? Então, com a mão enluvada não vai dar. Aguarda 5 minutos entre cada aplicação, neutraliza com bicarbonato, lava fácil, faz compressa com água, que pode ser gelada. Aplica a máscara super hidratante, que também pode ser gelada. Tá? Mas Vivi, não poderia usar a super hidratante 2, que tem o Iaxel e os ativos mais refinados? Poderia, gente, não tem problema nenhum. É só uma questão, como eu disse antes, exemplificando, custo-benefício. Né? Peelings são considerados procedimentos mais suaves, portanto, né, pode usar umas máscaras, né, com um teor mais suave. Fazer 4 sessões, inicialmente, se o paciente voltar, se ele não reclamar que ardeu tanto e não quiser mais, porque arde mesmo, em intervalos de 15 dias. Tá. Peeling de ácido retinóico. Esse é muito utilizado, né? E ele é utilizado, é também, dito assim, um dos clássicos, né? O grande diferencial do peeling de ácido retinóico é que ele não causa nem ardor nem queimação. Diferente da grande parte dos outros peelings. Né? Todos eles vão causar em maior ou menor grau. O retinóico não causa, tá? Nem ardor, nem queimação. E a descamação dele começa a ocorrer 2 a 3 dias após o peeling. Então, assim, se você faz o peeling na sexta, muitas vezes é lá pela segunda ou terça-feira que o paciente começa a descamar. E o paciente daí relata que com ele, depois de 2, 3 dias, o paciente não sente nada. E o paciente daí começa a relatar que sente que a pele está repuxando, que está ficando uma sensação assim que a gente chama de queratoplasta, né? Uma sensação de queratoplastia, que tudo estica e começa a descamar. Ele fica várias horas com peeling. Então, esse peeling ele não é um peeling ácido, né? Com uma característica queratolítica, que são o que o mandélico e o Gessner, a gente estava falando, tem.
né? Esse peeling, o que ele faz? Ele tem receptores, né, nos queratinócitos. E é através dessa maneira que ele age, fazendo uma estimulação, uma renovação celular, né, provocando essas reações. Então, em muitos lugares, vocês vão encontrar ele descrito como um peeling biológico, né? Eu chamo de peeling químico, porque, para mim, as reações que ele promove, os benefícios, as reações que ele estimula são reações químicas, né? A grosso modo, são reações químicas que vão resultar, né, na epidermólise, na renovação celular e etc. Mas tem materiais onde vocês encontram ácido retinóico citado como peeling biológico, por ter um alvo molecular, né, um alvo biológico ali que ele atua. Enquanto que, por exemplo, os outros alfa-hidroxiácidos, o alvo deles é a queratina, digamos assim, da pele, né? Ele pega, dissolve ali desmossomos, que são as proteínas que ligam, né, as camadas de queratina, e assim há essa esfoliação. Já o retinóico age dessa maneira diferente, então. As sessões podem ser até semanais quando está se tratando melasma. Já quando se busca rejuvenescimento, estímulo de colágeno, as sessões daí são a cada 21 dias, por exemplo, 21, 30 dias. Concentrações de 5 a 10%, e ele tem uma cor amarelo-ovo, então, assim, é impossível, né, uma pessoa sair de um consultório, uma cor amarelo-ovo na face, e ninguém notar. Não tem nada de discreto nisso, né? É bem chamativo. Porém, hoje em dia já existem pigmentos que disfarçam muito bem essa tonalidade amarelo-ovo, que parece assim que a pessoa aplicou uma base. Claro, para algumas pessoas essa tonalidade fica perfeita, realmente como se tivesse aplicado uma base. Para outras parece assim que errou um pouquinho na tonalidade da base, mas ainda não é o amarelo-ovo. A base em si não afeta a ação do peeling na pessoa, porém, a médio e longo prazo, muitos pigmentos podem alterar a potência do peeling, aquele peeling que está armazenado no consultório, me refiro eu. Tá? Então, é interessante trabalhar com pigmentos que sejam específicos para a neutralização da cor do ácido retinóico, que esses pigmentos, geralmente, daí já são livres, né, de ferro e óxidos de ferro, que irão, a médio e longo prazo, interferir na atividade daí, queratolítica, né, e estimulante do retinóico. E ele trata tudo, né? Acne, mancha, clasma, fotoenvelhecimento. Né? Aqui, todas as ações dele, né, histologicamente e clinicamente, afina o extrato córneo. Então, obviamente, né, a partir do momento que tu tem o extrato córneo eliminado, tu tem uma pele mais lisa e macia, espessa epiderme, que é tudo que a gente deseja, né? Uma epiderme de boa espessura, porque a comunicação derme-epiderme funcione muito bem ali na junção. Dispersa a melanina, assim vem o efeito clareador dele, pela dispersão da melanina já formada. Estimula, né, a deposição dérmica, então é onde tu tem aquele efeito de repuxamento e, né, melhora os aspectos de flacidez. Aumenta a deposição de glicoaminoglicanas, então ocorre a mesma coisa, né? Neovascularização, tom rosado à pele. Então, ele dá um rejuvenescimento bem legal mesmo. Existem algumas pessoas que têm alergia. É o único ponto, assim, não digo único, mas um ponto que tem que ser considerado. Os peelings, como todo e qualquer procedimento estético, eles têm uma série de contraindicações, cautelas e tudo mais. Não é aqui o objetivo da nossa palestra hoje discutir só sobre eles, né? Por isso que não vou entrar nessa parte, né? Quem se interessar em trabalhar com isso vai encontrar na literatura bastante dado informando, então é bem tranquilo de encontrar. Então, aqui mostrando como prescrever, né? 3 a 10%, creme não iônico, 15 gramas, 2 pigmentos que neutralizam muito bem a cor do ácido retinóico, tá? O Pharmacolor AR, o Vitacolor AR. Eu também não tenho, tá, conflito de interesses, nem conflito, nem interesses mútuos, digamos assim, com as empresas, né, que vendem os ativos. Eu realmente estou trazendo para vocês os ativos que eu conheço, que eu trabalho e que eu tenho certeza da eficiência. Tá? Pode haver outros pigmentos no mercado, eu também não trabalho com todos, né? pH 5,5. Eu gosto de dispensar a embalagem airless, porque o ácido retinóico é fotossensível, então, para tu teres uma boa permanência da potência dele a médio e longo prazo. Então, quando sem pigmento, ele fica... Aqui não ficou tão bom, mas ele fica bem amarelo. E com cor de base, mal e mal dá para ver onde está o peeling aqui e o que é a cor da paciente. Aqui está o
a pessoa está ainda aplicando com a mão enluvada. Tá? Protocolo 1, então. Limpa a pele com álcool 70, aplica o retinóico com pincel e mão enluvada, espera secar, avalia a homogeneidade, porque às vezes a gente vê que a pessoa ficou mais, né, ficou aplicado melhor de um lado, do outro não, então qualquer coisa reaplica. Orienta o paciente a ficar pelo menos 6 horas com o produto e então remover. Fazer 4 sessões em intervalos de 15 dias. E o segundo protocolo, ó, limpa a pele com álcool 70, aplica o peeling de cerveja. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque, lembra que no início eu falei que é interessante assim, você estar alinhado com o que o mercado pede, né? Então, o mercado hoje em dia pede coisas biodegradáveis, pede produtos que não vão contaminar o nosso meio ambiente, etc. O mercado pede por novidade, o mercado gosta. Né? A clínica que esse ano fez a promoção do Dia das Mães com a máscara de morango com champanhe, ano que vem vai ter que ser com caviar. Né? Não vai dar para repetir, porque são novidades. Né? E assim a gente vai indo. Então, por exemplo, outro dia um fornecedor lançou um material, né, falando do peeling de cerveja. Aí, de repente, as pessoas começavam a ligar e a procurar. Então, é o paciente, é o cliente final procurando a clínica e dizendo, tu faz o peeling? Tu faz? Não, porque é bem aqui do sul. Né? Mas tem o peeling de cerveja? Daí a pessoa pensa, puxa, o que é o peeling de cerveja? Daí liga para a farmácia. Você já tem o peeling de cerveja? Meu Deus, o que é o peeling de cerveja? Aí tu vai atrás para descobrir o que é o peeling de cerveja. Aí tu vai atrás e tu descobre que é o quê? É um peeling de retinóico, mas que acrescentaram um clareador, o Wonderlight, tá? Que esse Wonderlight é um clareador que ele atua em diferentes mecanismos, né? Um dos mecanismos de despigmentação que ele tem é impedir a transferência da melanina dos queratinócitos. Então, é bem interessante, tá? É uma nova proposta. Mas, para o formulador e tanto para o profissional, eu digo que não se deixe levar pelo nome. Quem se leva pelo nome peeling de cerveja é o cliente final, que ele viu, que ele quer o peeling de cerveja, o outro quer o de champanhe, cada um com a sua bebida, não tem problema. Né? E o gin, que seja. Né? Então, assim, agora, para o formulador e para o profissional, o que é importante que ele veja? Que ele vá atrás e descubra o que é esse peeling. E o que é esse peeling? É um peeling de ácido retinóico combinado com clareador. Então, assim, não é um peeling de cerveja. Tu até pode fazer a propaganda com um nome, mas busque saber o que é. Então, assim, claro que virou cerveja, porque o Wonderlight vem do lúpulo. E o lúpulo é um dos ativos que também é utilizado na indústria alimentícia, né, na composição da cerveja. Mas, então, eu posso fazer o peeling de laranja, ou de, vamos botar aí, limão, que é com o quê? Com vitamina C. Porque tem ácido ascórbico, então, na realidade, eu vou colocar ácido ascórbico com o ácido retinóico para fazer esse peeling. Então, tem a parte mercadológica, que é legal, que é importante, para o cliente, tem essa função muito boa, mas os profissionais têm que estar atentos para o que estão utilizando. Né? Tu não pode chegar e dizer assim, apliquei em ti, eu fiz um peeling num paciente, era o peeling de cerveja. Tu pode dizer isso, mas tu tem que saber que era um ácido retinóico, né, que tinha um clareador junto. E isso também eu trouxe para vocês, porque está cada vez mais comum fazerem esse tipo de associação. Retinóico com clareador, retinóico mais um calmante, né, já que ele fica várias horas em contato com a pele, cerca de 6 horas, pelo menos. Então, meio que se aproveita esse tempo para ter aquele ativo ali também já atuando. Né? O retinóico não vai aumentar a penetração desse ativo nem nada, mas pode trazer um benefício adicional. Né? Daí teria que fazer testes histológicos para poder comprovar isso, mas, de um modo geral, é possível sim. Então, aplica esse também, a mesma coisa. Pincel, mão enluvada, espera secar, avalia a homogeneidade. E aqui eu copiei esse protocolo do fornecedor, tá? Por isso que está ali 3 a 5 horas com o produto, então remover. Isso era o protocolo do fabricante, do vendedor do Wonderlight, que criou esse protocolo. Né? Peeling combinado. Terceiro protocolo com ácido retinóico. Ó, limpa a pele, aplica o Gessner em 1 a 3 camadas, com intervalos entre cada aplicação. Como que eu vou decidir se vai ser 1 ou 3? 1, sensibilidade do paciente, que eu vou observar. 2, quanto que eu quero aprofundar aquele peeling naquele paciente. É a primeira sessão com aquele paciente, eu não vou colocar 3 camadas, eu quero ver como é que ele vai se portar.
É um paciente que, né, nossa, tem a pele muito espessa, está com muita acne ainda, ou está com muito fotoenvelhecimento. Bom, de repente eu faço as 3, então tem que conversar. Isso é avaliação de sensibilidade e avaliação do profissional. Não é o formulador que vai decidir isso, né, porque isso é o momento, né, do profissional com o seu paciente. Remove com solução de bicarbonato, limpa com soro fisiológico e aplica o retinóico em cima da região. Espera secar e avalia a homogeneidade. Se corporal, pode proteger com plástico filme. Por que corporal? Seria um peeling para estrias, por exemplo, né? Geralmente é muito feito isso. Pegar para fazer o ácido retinóico é utilizado tanto na face quanto em estrias, mas a estria, por ser antiga, quando a gente está tratando estrias antigas, meio que a gente trata ela como uma cicatriz. Então, a gente usa o Géser para fazer um debridamento naquela região, para o peeling principal, no caso, o retinóico, penetrar melhor. E se é na face? Se é na face, é para aquele paciente que realmente eu quero promover um rejuvenescimento maior, né? Então, a gente tem mais um protocolo com ativos que a gente já viu, né, desde o início da nossa palestra. Veja como vocês podem diversificar e apresentar coisas diferentes. Poderia ser o Gessner com mandélico? Poderia também. Né? Em vez de ser o esfoliante lá que eu usei. E o esfoliante que eu usei antes com o mandélico, poderia ser o esfoliante aqui antes do retinóico? Também. Então, né, como formuladores, vocês podem desenvolver várias, né, modulações para oferecer novos protocolos. E os profissionais que estão aplicando, né, podem ter essas cartas na mangas para ir fazendo os tratamentos em consultório. Resumo das etapas, então, aqui envolveria um home care, né, junto. Aí os peelings, pós-peeling imediato, que seriam as máscaras, os finadores, o filtro solar. Tardio é home care, né, gente, prescrição. Manutenção domiciliar e depois fórmula de manutenção a médio e longo prazo. E essas fórmulas de manutenção, todas elas também você pode mandar manipular. Então, vai do prescritor apresentar também sugestões para o profissional de fórmulas de preparo e manutenção, quanto vai de você, profissional da estética, contatar o farmacêutico e desenvolver fórmulas personalizadas. Isso é muito bacana, porque, às vezes, tu tem mãe, filha e avó como paciente. Então, tu não pode receitar o mesmo. Não é que não pode, até poderia, mas elas vão achar muito estranho tu receitar o mesmo produto para as 3. Né? Tipo, vai lá na farmácia e compra fulano de tal, que é um bom rejuvenescedor. Então, assim, tu tem as maneiras, né, de personalizar os tratamentos. E daí a gente chega, né, na indução percutânea de colágeno. Aqui, basicamente, quero comentar um pouquinho sobre microagulhamento, né, que é um dos procedimentos que está sendo muito utilizado, seja através dos rollers, ou através de Dermapen, ou de outras canetas, né, com agulhas, que você troca o cartucho. Mas, enfim, ou até mesmo da acupuntura estética, né, que a gente estava vendo. Então, enfim, é um procedimento que veio para ficar, está tendo bastante resultados, né. Dificilmente tem um efeito rebote, principalmente no tratamento de melasmas, por exemplo, coisa que com peelings e lasers pode ocorrer mais facilmente. Então, é um procedimento muito difundido. E também é utilizado desde a estética básica até a estética avançada. O que muda, muitas vezes, é o tamanho da agulha permitido para cada categoria de profissional. Né? Alguns profissionais só podem usar aparelhos com agulhas de até 0,5 centímetros, enquanto que outros podem utilizar até 2,5, 3. Né? E nessa faixa há uma diversa gramatura ali, né, de possibilidades. Mas, independente, então, do roller que é utilizado, todos vão ter que utilizar produtos antes, durante e ou depois. Né? Então, assim, geralmente, qual é o protocolo para um tratamento de microagulhamento? Aplica um anestésico, aguarda 30, 40 minutos, 45 até, faz a higienização e desengorduramento da pele, procedimento e aplica um sérum ou uma monodose. Então, é dependente. Se a pessoa está usando uma agulhinha menor ou agulhinha maior, vai utilizar esses protocolos. Os anestésicos mais utilizados tem os comerciais, né? Enzula, Piaglis. Piaglis é o que forma uma película peel-off, como aquelas que a gente falou no início, que você pega, espera secar e depois remove pela ponta. Mas você também pode mandar manipular os anestésicos. Tá? As fórmulas mais utilizadas são lidocaína 5% com tetracaína 5, que, né, meio que mimetiza os comerciais. Mas essas concentrações aqui vão até
concentrações, até o dobro disso, até maiores. Daí também depende do profissional que vai utilizar. Há categorias, né, de porcentagem de anestésico conforme o profissional, a habilitação do profissional, né. Chegando até a anestésicos com 30% no total. 23 de lidocaína, 7 de tetracaína, por exemplo, também se utiliza. Procedimentos mais agressivos, geralmente, como laser, antes de laser CO2 fracionado, né, que são procedimentos mais dolorosos, né. Mas, na farmácia, também é possível manipular. E daí, assim, aqui não tem muito mistério, né? Você pega, aplica o anestésico, remove, e você vai remover com o quê? Com aquelas mesmas soluções que a gente falou lá no início, álcool 70, licor de Hoffmann, enfim, alguma solução alcoólica. Remove, faz o procedimento do microagulhamento. Em alguns casos, há um pouco de sangramento, outros um pouco mais. Enfim, a formação de um exudato, você limpa, né, com soro fisiológico, aquele excesso, o excesso, né, porque a ideia do porejamento é o que se busca dentro de um procedimento de microagulhamento, mas, né, retira assim o excesso e faz no imediato a aplicação de sérums. Por quê? Porque você está aproveitando todo aquele monte de canalículos que você formou na região para propiciar a entrada de ativos nutritivos. E aqui a gente realmente vai usar ativos de ponta, ativos biotecnológicos, né? Até porque são tamanhos pequenos. Então, aqui, ó, coloquei uma sugestão para estrias, uma hipercromias. Aí pode ser formulado como em sérum. Sérum, entendam como solução aquosa mesmo, pode ser, dependendo dos ativos que vocês estão manipulando. Pode ser soro fisiológico, pode ser um gel muito fluido. E a gente vai utilizar essas formulações no pós-microagulhamento, sempre nessa versão aquosa. Na realidade, o que eu quero dizer é que a gente não vai utilizar cremes. É isso. Tá? Por quê? Porque, nesse primeiro momento, tu estás com a pele bastante aberta, né? Você não vai colocar creme ali dentro, que creme é uma emulsão, é tudo mais. Tu quer gotinhas, que pegue, penetre rapidamente, simplesmente para ceder esses ativos, né? Então, você pode formular monodoses, por exemplo, fazer isso aqui e pedir em 5 ml, que é uma dose pequenininha, onde você aplica imediatamente após o procedimento e dá para o paciente levar para casa e aplicar nas 24 horas seguintes, ou o contrário, quer fazer um tamanho maior, quero fazer 30 ml, e onde você, então, vai usar um conta-gota, por exemplo, algo assim, vai retirar, vai utilizar as gotas naquele paciente e ele vai para casa. Depois do microagulhamento, a gente não utiliza filtro solar, não utiliza nada assim imediatamente. Só mesmo um sérum, né, e o paciente daí tem que esperar, aguardar 24 horas, para daí os poros, né, começar a ocorrer o fechamento dos canalículos, né, e aí vai voltar a usar seu filtro solar, seus ativos. E aqui, realmente, esse procedimento é um procedimento que vale a pena você investir num home care, que pode ser com esses mesmos ativos do consultório, porque a qualidade que vem da pele é bem superior quando o home care bem feito é seguido pelo paciente. Então, a ideia aqui, ó, estrias, a gente aqui tem ativos que eles estimulam o preenchimento da pele. Então, ele tem um efeito corretivo de estrias, e principalmente aquelas estrias que são fundas, sendo que serviria também para a correção de cicatrizes de acne, né? Então, isso é muito comum. Estou fazendo microagulhamento para tratar cicatrizes de acne. Então, aqui você já tem um efeito preenchedor. O Opala ele estimula a presença de fibroblastos na região, enquanto que os outros ativos, o IDP2 é um derivado de fator de crescimento, e vai estimular bastante a síntese de novas fibras de sustentação. Hipercromias, obviamente, a gente daí opta por ativos de clareamento, né, onde vão tratar de inibir a melanina por diversos mecanismos de ação. Aí vem aquela questão, mas aqui na farmácia vive, eu não tenho luminescência, que é uma vitamina C. Veja qual você tem, qual que se adaptaria a essa formulação. Ascorbocilane C, nanosferas de vitamina C, né, existem N no mercado. Tranexâmico, né, e aqui na hipercromia é muito interessante, no microagulhamento é muito interessante você entrar com o tranexâmico, porque o tranexâmico, em fórmulas tradicionais, ele tem dificuldade de permear a pele. Então, ou você coloca um agente de permeação para o uso home care,
ou aqui tu já aproveita que está com aquela pele super permeável para o ativo penetrar e agir. E ele é um ativo super potente no tratamento de melasmas. Né? Então, são algumas sugestões. Mais duas, né, que ficam para vocês, flacidez e hidratação. Né? Raffermine, né, o próprio nome já remete, né, à firmeza. Né? Matrixil, então, que ele é um nutritivo. O Yaxel, o ácido hialurônico com silício, e mais um aporte extra de silício, que é o algísio. Já a hidratação, Dense Skin. Hidratação aqui também vocês poderiam, né, ver como um envelhecimento geral, assim, né? Aquela paciente que não tem necessariamente... É uma fórmula geral essa da hidratação seria, dá para dizer assim, se você quer ter um coringa, né, no consultório. E você, como prescritor, então, tem todas essas possibilidades para oferecer. E, gente, eu trouxe também aqui ativador de LED, porque LED e as luzes e os lasers estão em tudo por aí, né? E como a gente falou antes de máscara também, pode ser utilizado por todo nível de profissional, os LEDs, né? As luzes emitidas por diodo. E esse creme é muito interessante. Esse ativo Photoil, ele é óleo extraído do café verde. E o que ele faz? Quando a gente está fazendo um tratamento em consultório com luzes, né, com terapia fotodinâmica, essas terapias elas buscam interagir com cromóforos. E quais são os cromóforos que a gente tem? Né? É a água, é a melanina, a hemoglobina, etc. Então, tu tá ali com a pele bem hidratada, já é uma coisa boa. Isso já é uma coisa que vocês podem oferecer para toda e qualquer clínica. E para quem tem clínica, é uma coisa que pode procurar um bom hidratante para quem vai fazer terapia. Por quê? Porque daí tu aumenta a água, que é um dos cromóforos. Muito bem. Agora tu está fazendo um tratamento com LED vermelho. Tá? Que no caso do Photoil, ele é um cromóforo, mas ele só é um cromóforo para o LED vermelho. Infelizmente, eu não conheço cromóforos para as outras luzes. Tem a luz azul, a luz verde, etc. Para o vermelho já tem esse cromóforo. Mas é bem interessante, porque o vermelho é basicamente o ativo o LED de anti-envelhecimento, né, mais utilizado. Então, o que você faz? Quando você aplica um LED no tratamento de uma pessoa, os cromóforos naturais dela absorvem aquela luz, que causa uma excitação e uma série de reações biológicas. Quando você coloca a máscara de Photoil, o que acontece? Ele fica em toda aquela região e a luz do LED é muito maior absorvido, porque daí é absorvido por toda a região onde ele foi aplicado. Então, tu tem uma otimização da luz que foi aplicada. E o interessante, quando você lava o rosto, pronto, esse creme foi. Tu não aumentou o teu teor de cromóforos. É um cromóforo externo, mas que vai fazer com que a luz seja muito mais captada. Então, olha que legal, é uma potencialização que tem apenas com um creme de uso tópico. Então, e tem testes provando que esse ativo não é degradado, nem nada. Você aplica na pele, depois de tanto tempo de exposição, 10% dele é degradado, ou seja, ele fica estável durante todo o tempo de aplicação da luz. Por que não pode ser qualquer ativo? Porque, realmente, se eu vou aplicar qualquer ativo, ele vai lá e se degrada, não tem função de ser. Esse não, tem os estudos mostrando que ele permanece estável e atua, então, como um excelente cromóforo. Então, assim, quando tu está fazendo o tratamento anti-envelhecimento, utilizando a luz vermelha, né, olha que maravilha, aplica essa máscara e você tem um efeito potencializado. Então, eu até sugiro, levem para uma clínica um potinho pequeno e digo, olha, experimenta em 1 ou 2 pacientes, faz meia face, né, vê se não dá diferença. Às vezes, numa única aplicação, tu já vê uma grande diferença no tratamento de rugas, né, pela área que foi utilizado o potencializador de LED e a outra que não foi. Então, uma ideia de protocolo, né? Prescrição do home care. Daí, no consultório, isso aqui seria assim, ó, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana e quinta semana. Porque o paciente não vai vir todo dia na clínica, mas tu também tem que ter uma continuidade. Então, ó, primeiro dia, faz a prescrição do home care e já pode fazer uma limpeza de pele e usar lá o teu esfoliante personalizado. Aplica um peeling. Na segunda semana, ele já chegou com a pele mais condicionada pelo tratamento home care que ele fez. Você aplica um peeling enzimático, lá, Renewzyme, remove,
aplica um peeling de retinóico e ele vai para casa. Fica lá 8 horas. Na terceira semana, ele chega, vai estar descamando, ou vai estar com a pele sensível por conta do peeling de ácido de retinóico. Então, você aplica a máscara facial sua, né, que você pediu para desenvolver. Na quarta semana, chega, vamos fazer um microagulhamento agora. Não, gente, esses exemplos de semana são só fictícios, né? Só para ter uma ideia de continuidade de tratamento. Faz o microagulhamento e aplica o sérum. Bom, o paciente está tratando o rejuvenescimento, vamos aplicar ali o de flacidez, então, para dar um up geral. Na quinta semana, o paciente ainda está com a pele mais sensibilizada pelo microagulhamento que fez, aplica a luz junto com a máscara ativadora. E assim também tu vai cultivando, né, vai fazendo o tratamento do teu paciente com os produtos personalizados, né, que você desenvolveu junto ao profissional da área magistral. Aqui, então, como eu falei para vocês, aqui está o nome dos fornecedores desses ativos todos. Todos eles fornecem a literatura e os dados científicos e tudo mais, bem tranquilamente, né? Todos têm site, tudo, é bem fácil de consultar. Tá? Só vou esperar para passar. Então, quem quer conhecer mais deles, como eles agem, e também podem me contatar. Tá? Então, resumindo, gente, espero que tenha conseguido passar para vocês uma ideia de como é importante essa interação prescritor-paciente, prescritor e farmacêutico, né, o magistral, para o benefício do paciente. Espero que vocês tenham visto que a farmácia magistral não é e nunca deveria ser aquele lugar que é reconhecido como o mais barato, porque não é essa a função da farmácia de manipulação. A função da farmácia de manipulação é ser o personalizado, é ser o exclusivo, é ser o diferenciado. Tá? De maneira alguma, esse conceito de preço é o que importa numa manipulação. E é o mesmo conceito que eu quero que quem trabalhe na estética tenha. Não é o preço, né? É a qualidade, é o diferencial. E que, nessa troca toda de informações entre os profissionais, todo mundo só tem a crescer. Então, aqui estão meus contatos, meu WhatsApp, né? Quem quiser me procurar, quiser maiores informações, agradeço a presença de todos, muito obrigada, e fico à disposição para qualquer pergunta. Oi, Vivi. A minha dúvida é no LED, tá? Então, tu acha que a gente não deve, enquanto tiver a luz incidindo, não deve aplicar outros ativos sem ser o cromófilo? Não, em princípio, não teria razão de ser, tá? Porque a luz, inclusive, pode ajudar a degradar esses ativos, né? Ou transformar até num subproduto que a gente não vai saber qual que é. Né? Então, para a aplicação do LED, não é aconselhável. E eu até esqueci de comentar uma coisa, mas agora, falando contigo, me lembrei. O laser infravermelho ele é muito utilizado para correção de toxina, quando a toxina, por algum motivo, não fica uma boa aplicação. Então, por exemplo, tu utilizar um potencializador da absorção, isso faria com que, então, tu aumentasse a degradação mais rapidamente, né, transformando aqueles metabólitos e absorvido, e faz uma correção. Então, assim, tu não deves aplicar nada, a não ser que seja um produto realmente específico e cromóforo. Obrigada. Né? Obrigada. Alguém? Então, muito obrigada novamente, pessoal.